Você sabe realmente a causa dos ataques a Israel? Terceira Guerra Mundial iminente? Primeiro irei levantar algumas informações para você entender o porquê está acontecendo esses ataques a Israel. Primeira Guerra Mundial. Essa guerra iniciou em 1914 e terminou em 1918. As causas dessa guerra é bem complexo. Uma série de acontecimentos não resolvidos. Os principais fatores que deu início à Primeira Guerra Mundial foram rivalidades econômicas, imperialismo, aliança militares, corrida armamentista. Alguns estudos apontam que o principal motivo dessa guerra foi a disputa por territórios na África e na Ásia. O ataque de Sarajevo, em que o herdeiro da Áustria-Hungria foi assassinado por um militante sérvio, é considerado o estopim da guerra. De um lado, o Império Alemão, Áustria-Hungria, Império Turco-Otomano, que seria os muçulmanos hoje, e a Bulgária. Do outro lado, os países da Entente, formado por França, Inglaterra, Rússia, Itália, entre outros. Em 1917, após uma revolução socialista, a Rússia saiu do conflito, e no mesmo ano, os Estados Unidos entrou na guerra do lado Entente. Segunda Guerra Mundial. Iniciou em 1939, precisamente no dia 1º de setembro. A Alemanha deu início à Segunda Guerra Mundial ao invadir a Polônia. No dia 3 de setembro, a Inglaterra e a França responderam à agressão, com declaração de guerra aos alemães. A guerra colocou os países aliados, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, contra as potências do eixo, Alemanha, Japão e Itália. Essa guerra terminou em 1945. O fim da guerra na Europa foi em maio, mas este conflito ainda continuou no Japão. O conflito terminou em agosto de 1945. Depois que os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. A bomba de Hiroshima foi o primeiro bombardeio nuclear da história. A Segunda Guerra Mundial é considerado o conflito mais sangrento da história. Resultou em 70 milhões de mortes, aproximadamente. O Brasil optou pela neutralidade nesse conflito. A guerra terminou deixando uma Europa devastada e o surgimento de duas superpotências. Estados Unidos com regime capitalista e União Soviética com regime comunista. Israel. Os judeus não são cristãos. Eles seguem a Torá, seguem o Velho Testamento. Eles não seguem o Novo Testamento e não aceitam Jesus Cristo citado no Novo Testamento. Por ter sofrido com a opressão desde os tempos de Moisés até os tempos de Jesus, mesmo não sendo um povo escravo como antigamente, o povo de Israel vivia sob o domínio do Império Romano. Eles esperavam um Messias rico, poderoso, que descesse dos céus para trazer justiça e liberdade a seu povo. Não aceitam um Messias nascido de um carpinteiro, sem nenhuma riqueza ou poder político. Os judeus eram religiosos e muito orgulhosos. Acreditavam ser melhores do que as outras pessoas. Jesus exemplificou isso com a parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu orava se orgulhando que não era como o publicano orava reconhecendo seus pecados e pedindo misericórdia a Deus. O publicano foi justificado perante Deus, o fariseu não. Palestina. Os palestinos acreditam em Maomé ou Mohamed. Maomé não era um ser divino, era um homem comum que nasceu em Meca. Hoje seria a Arábia Saudita. Ele deveria ser o último profeta a pregar a palavra de Deus. Palavras pregadas por Moisés ou Jesus Cristo estavam corrompidas. Segundo a crença, o anjo Gabriel apareceu a Maomé e fez revelações da palavra de Deus. Este Deus é o mesmo Deus do cristianismo. Maomé não sabia ler ou escrever. Ele foi ditando e outras pessoas foram escrevendo. E ele morreu sem deixar um herdeiro ou sucessor. Por isso começou a divisão do povo islã, que foram os sunitas e xiitas. Os sunitas são a grande maioria. Acreditavam que eles deveriam escolher a melhor pessoa para a sucessão. Os xiitas são mais radicais. Acreditavam que o líder religioso deveria ter linhagem direta do profeta Maomé. Seria o parente mais próximo. Como em todos os lugares tem pessoas boas e ruins, não podemos generalizar. Como diz o ditado, soldado mandado não tem culpa. Mas o que tem a ver citar a Primeira Guerra Mundial com os ataques que estão acontecendo hoje em Israel? Tudo. O lado que perdeu a Primeira Guerra foi o lado que seria hoje os muçulmanos.
Quando perderam, a Liga das Nações disse que a partir daquele momento, quem mandaria no território da Palestina é o Reino Unido. A ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, no intuito de resolver os conflitos sem a necessidade de guerras. A ONU percebeu que a tensão naquela região era muito grande e decidiu dividir. Em 1947, a ONU dividiu a região da Palestina e criou o Estado de Israel e a Palestina. A Palestina nunca aceitou o Estado de Israel. Por isso teve a Guerra e Independência de Israel. Em 1949, teve a trégua, assinaram o Armistício. Mesmo assim, depois disso, teve outras guerras, não são todos que concordaram com isso. Por uma minoria, o grupo Hamas é considerado o governo legítimo da faixa de Gaza. Pela maioria, não. Pela maioria, são considerados como um grupo terrorista. No dia 7 de outubro de 2023, esse grupo lançou mais de 2.000 mísseis contra Israel às meia-noite e 30. 1h40 da manhã, os terroristas palestinos começaram a atravessar a fronteira entre faixa de Gaza e Israel e atacaram diversas cidades de Israel. Depois disso, Israel declarou guerra e atacaram a faixa de Gaza. Não só isso que está acontecendo em Israel que representa o fim do mundo, mas todas as guerras representam o fim do mundo. Porque na Bíblia está escrito sobre as guerras e rumores de guerras. Mas devemos compreender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não está preso no tempo como estamos. Não tem como saber se estamos prestes a presenciar a Terceira Guerra Mundial. A maldade do homem que está destruindo tudo de belo que Deus criou. Deus soltou o ser humano neste planeta e lhe deu o livre-arbítrio para mostrar a todos como o ser humano é ruim. Sem Deus somos maldosos, egoístas, gananciosos. Não existe explicação para tanta maldade. Pessoas sendo violentadas, não respeitando nem idosos nem crianças, e ainda tem pessoas apoiando tamanha crueldade. A idosa sendo levada, a mãe alemã reconhecendo a filha pelas tatuagens. Filha essa que foi violentada. Você vê os vídeos ou fotos dos líderes passando por tamanho sofrimento? É só os que estão na linha de frente e os inocentes que nem gostaria de estar lá. O líder do Hamas estava assistindo pela televisão em uma sala impecável, todo limpinho, de terninho, ele e seus amigos. Por que ele não está no campo de batalha assistindo ao vivo? O pior é que ele comemora vendo aquela violência toda. Por que ele está alegre e comemorando? Ele atingiu civis, pessoas inocentes, não tem motivo para comemorar. Se ele quer resolver algo com Israel e quer resolver à força, marca um duelo entre eles em um lugar isolado. Leva todos os seus soldados e vai na linha de frente, liderando seus soldados, e resolva as questões entre eles. Você brasileiro, mulher brasileira, homossexual, que apoia o Hamas, vai lá fazer um vídeo com eles dizendo que apoia eles. Depois vem aqui dar seu depoimento. Que Deus tenha misericórdia de todos os inocentes que estão no meio deste conflito.